utiliza o idle. O idle tem duas carinhas. A primeira carinha do idle é esse ambiente aqui. Esse é o ambiente interativo do Python. Todas as linguagens de programação, elas recebem valores. Você pode jogar valores como valores numéricos. Você joga um valor numérico, ele responde com aquele valor numérico. Mas você pode trabalhar com expressões, né? Você pode fazer 10 elevado a 2, vai dizer que é 100. Então ele aqui está servindo como uma calculadora. Esse ambiente aqui é um ambiente interativo. Eu posso mandar ele imprimir o Olá Mundo, que a gente brincou naquela aula anterior. Então tudo que eu executo aqui, ele lê, interpreta, avalia e responde. Então qualquer expressão, qualquer valor que eu jogo aqui, qualquer expressão, por exemplo, é avaliada e o valor é impresso na tela. E essa expressão, ela pode ser uma expressão que envolva operadores, como pode ser uma expressão que tem apenas um valor constante, né? 3.14. Um valor qualquer. Quando você tem, pessoal, valores, os valores em linguagem de programação são agrupados por tipos. Os valores são agrupados por tipos. Eu tenho tipos numéricos. Vamos simplificar, eu tenho tipos numéricos. E esses tipos numéricos são agrupados por quê? Existe um conjunto de operações que eu posso fazer com tipos numéricos. Né? Que operações que eu posso fazer com tipos numéricos? As operações aritméticas. Né? Então, aqui nesse ambiente eu posso testar as minhas operações aritméticas. Eu posso multiplicar, eu posso somar. Qual vai ser o valor aqui, pessoal? Qual vai ser o valor dessa expressão aqui? 12, 11. Então ele 2 dividido por 1. Mas vou pegar uma outra aqui. Né? E agora? 12 de novo. 12,5? 12,5. E agora? Esse outro operador aqui vocês não conhecem. Esse outro aqui. Esse aqui é 12. Então, ele tem os operadores aritméticos, é a soma, subtração, divisão e multiplicação. Porém, existe esse outro operador, que é duas barrinhas, que é a divisão inteira. Então, o Python 3, o Python 2 é um pouco diferente, não é isso? Mas no Python 3 eu tenho esse operador de divisão, por exemplo, 1 dividido por 2 vai dar 0,5. Ou 1 dividido por 2, esse div aqui é a divisão inteira. Então é o quociente aqui. Então, no caso, 1 dividido por 2 aqui vai ser 0. Existe um outro, que é o resto da divisão. Então esse operador aqui, pessoal, é muito útil, muito utilizado nos nossos programas. Por exemplo, 10, 3, vai dar qual valor aqui? 10 dividido por 3 daria 3, né? O resto seria qual? 1, né? O resto é 1. Então é como fosse, você pega o resto de uma divisão inteira. O resto da divisão inteira é entre 5 e 6. Seria qual? O resto da divisão inteira é entre 5 e 6. 5. Porque 5 dividido por 6 for uma divisão inteira, é 0, né? Se é 0, sobra 5. Então, 5 e 6 é 5.
Esse operador aqui, pessoal, ele é simples, mas ele é muito utilizado. Uma função que usa esse operador, vocês usam muito essa palavra hoje em dia, né? Hashtag, né? Hoje em dia as pessoas falam hashtag saindo, hashtag fui. Então, hashtag vem da ideia de... O que é o hashtag? Hashtag é a ideia de você pegar uma tag, uma marcação, uma palavra, indexar um conteúdo a partir daquela palavra, daquela marcação. Então, aí eles falavam, que símbolo que a gente vai... Uma forma seria você fazer um post, coisas que as pessoas fazem às vezes blogs, e fora do post, em uma caixinha separada, as pessoas colocavam quais eram as palavras-chave. Né? Então, o artigo, tudo que você escreve, tinha a ideia de você escrever no outro local as palavras-chave. Então, você encontra aqueles posts, aqueles artigos a partir dessas palavras-chave. Só que o Twitter, como ele é muito pequeno, espaço muito pequeno, no próprio Twitter, você usa um símbolo para demarcar uma palavra em especial como a palavra-chave, para indexar. Só que para indexar isso, existem algoritmos para fazer isso. Oi? O print ele vai ser sempre usado em variáveis literárias ou pegar o curso que ele não serve? Serve. O print, ele recebe qualquer valor, ele vai imprimir. No Python não tem problema nenhum, ele vai sempre imprimir. Pode ser um string, pode ser inclusive valores complexos, que a gente vai ver um pouco mais à frente. São valores compostos, tipo lista. Isso, por exemplo, em linguagens tipo C, o que a gente tem equivalente lá em C, que seria os arrays, você não consegue fazer um print simples assim para imprimir um array em Python, em C. Então, existe uma função de hash que é essa função, esse mod. Porque com esse mod, por exemplo, se eu pego um número qualquer aqui, mod 9. Quais valores possíveis dessa expressão aqui? Sem fazer a conta, né? Quais são os valores possíveis dessa expressão? Ou melhor, vou pegar uma mais fácil aqui. Quais são os valores possíveis que vão ser gerados aqui? É 0, é 1 ou é 2. É um desses valores. Não pode ser nenhum outro valor que não seja 0, 1 ou 2. Então, quando você pega um número qualquer, pode ser um número grande que for, faz ele mod, né, que a gente chama esse operador de mod, que é o resto da divisão, em 3, por exemplo, ele vai gerar um número de 0 a 2. Então, qualquer n vai gerar um número de 0 a n menos 1. Então, você pega um número, qualquer número muito grande, você consegue colocar ele dentro de uma faixa menor. Então, essa é uma função mod usada para indexar. Agora vocês não vão conseguir entender isso, mas bem que essa função é usada como tipo uma função hash. Então, é basicamente essa função, o mod. Simples assim. Então, que outro caso que eu posso usar essa função? Imagine que eu tenho, lá que a gente aprendeu na escola, né? Um número qualquer, 5, 6, 2. A gente aprendeu na escola que o 5 aqui representa a centena, o 6 a dezena e o 2 a unidade. Né? Vendo mais detalhadamente sobre o sistema numérico, você sabe que é 2 vezes 10 elevado a 0, 6 vezes 10 elevado a 1, 5 vezes 10 elevado a 2. Se eu quisesse pegar a dezena desse número, como é que eu faria para pegar a dezena desse número? Uma centena, né? Vamos começar pela centena. Pegar o 5. Quero extrair esse 5. Como é que eu faço para extrair esse 5? Que expressão matemática que eu posso escrever aqui para extrair esse 5? A gente já usou elas aqui, uma delas aqui assim. Para extrair esse 5, eu faço o quê? Para esse caso específico. Um número qualquer com
entre 100 a 999. Eu posso dividir por 100. Eu vou conseguir pegar o 5 se eu dividir por 100? Se eu faço só isso aqui, vai dar 5,62, né? Mas eu posso usar aquela divisão inteira, né? Se eu uso aquela divisão inteira, eu estou extraindo o 5. E se eu quisesse extrair o 62? O 62. Como é que eu faço para extrair o 62 daqui? Seria o resto, né? Então, usando o operador de resto. Então, eu consigo extrair o 62. Se eu quisesse tirar só o 6, continuando essa expressão aqui, eu consigo tirar só o 6? O que eu faço agora? O valor dessa expressão aqui, qual que é o valor dessa expressão? Para pegar o 6, que eu faço o quê? Divisão inteira por 10. Tirei o 6. E para pegar só o 2? O resto. Então eu pego o 2. Se eu quisesse, com essas operações matemáticas aqui, quisesse inverter esse número, por exemplo, pegasse o 562, invertesse ele, gerasse 265. Como que eu poderia fazer aqui? Nesse momento aqui, pessoal, a gente pode começar a utilizar um outro conceito aqui, para facilitar esse nosso processo, que é o conceito de variáveis. Variáveis no computador é análoga à memória. É como se fosse uma abstração de um pedaço da memória do computador. Só que a gente utiliza no dia a dia variáveis. Eu lembro quando eu comprava, comprava pão, comprava batata lá no mercadinho lá perto de casa. Quando eu vou lá visitar meus pais, vou lá ainda, eu vejo que ele faz do mesmo jeito. Eu acho que ele deve pensar muito, preocupado muito em manter a cabeça funcionando, né, pensando e fazendo conta. Ele não usa calculadora. Ele não usa calculadora. Então ele pega o papelzinho dele lá, você vai ver as compras e faz as continhas lá no papel. Hoje em dia a gente nem sabe, se botar uma divisão para a gente fazer, a gente pode. Uma hora a gente consegue, né? Mas se a gente não está fazendo muito tempo, a divisão ainda tem dificuldade. Então ele faz tudo na mão isso. Só que, por exemplo, você pode ter vários produtos, né? A gente vai voltar nessa da unidade aqui. Você pode, sei lá, você tem um preço da laranja. O cara foi lá e comprou 3 quilos de laranja, a laranja é 1,50. Então, vou pegar um outro ambiente aqui, só pra gente. O cara foi lá e comprou 3 quilos de laranja. 3 quilos de laranja. 2 quilos de batata. 5 quilos de farinha. Qual que é o ponto aqui, pessoal? Mesmo que você utilize calculadora, você vai ter que calcular isso aqui primeiro. 3 quilos de laranja. Sei lá, a laranja tá R$2, né? A laranja tá caríssima. 6, então daqui R$6. A batata, eu nunca lembro os valores. A batata, sei lá, R$3. Então aqui, não, vou botar outro valor, né? Para ficar igual. Tá R$4 a batata, R$8 aqui. A farinha nem se fala, a farinha tá caríssima. A farinha tá R$6. Então R$30 só de farinha. Então, esses valores aqui são subtotais, né? Que você vai ter que somar depois. Então, mesmo quando a gente faz algo desse tipo, você anota. Mesmo que você utilize uma calculadora, se você usar uma calculadora simples, você vai acabar anotando. Você lá fez aqui a primeira conta, anota lá, faz a segunda nota, a terceira nota. Esses valores.
Minha calculadorazinha tem que ter uma memóriazinha que armazena o valor, né? Quase ninguém sabe usar aquilo. Mas você armazena isso em algum local. Você precisa de armazenar isso. Vou fazer uma outra coisa para vocês terem uma noção de variáveis. Eu vou falar aqui alguns números. Aí vocês me dizem aí qual que é o maior número. Então vocês vão dizer qual que é o maior número. Olha lá, 34, 67, 8, 9, 39, 45, 12. Qual foi o maior número? Qual foi o menor? Anotou, né? Anotou tudo ali, né? Então, se você não está anotando em local nenhum, eu posso falar uma sequência de números. Eu já falei com vocês que eu queria o maior número, né? Então, vocês sabem responder o maior número. Isso que vocês aplicaram foi um algoritmo. Um algoritmo do maior número. Quando eu falei com vocês, o primeiro número que eu falei com vocês lá, aqui, 34. Você armazenou. O maior número é 34. No momento que eu falei 67, vocês compararam 67 com 34, ó, 67 é maior. Então o maior número é 67. Fui falando outros números, ó, 8, 9, 39. Nenhum desses números foram maior do que o 67. Então você não armazenou esses números. Você só armazenou o 67. Então isso que vocês fizeram foi armazenar um valor apenas. Quem anotou todos os valores pode novamente ir lá consultar para descobrir qual é o maior e qual é o menor. Mas se eu falar para vocês armazenar só um valor, vocês conseguiram fazer isso. Armazena. Então isso são variáveis no computador. Você precisa de manipular variáveis no computador. E variáveis são... E vocês observam que o primeiro elemento que vocês armazenaram foi o 34. Né? Depois passou para o 67. Então, os valores mudaram. Nessa tua variável aí mental, esses valores mudaram. Então, se eu quisesse pegar esse problema aqui, inverter, por exemplo, eu quero inverter esse número, uma forma que eu tenho para fazer isso é começar, primeiro pegar o número, né? A gente pode pegar um n, dizer que n é igual a 562. Eu falei que está errado agora, né? Falei igual, por causa do símbolo. Porém, essa operação é a principal operação que vocês vão usar para programar. A principal operação que nós usamos para programar é isso, é a atribuição. Então essa operação aqui se chama atribuição. Então a gente usa esse símbolo de igual, mas podia usar qualquer outro número. Né? Então esse símbolo aqui, existem linguagens que usam, por exemplo, um símbolo parece uma seta. Tem linguagens que usam dois pontinhos. Tem linguagens que usam dois pontinhos e um igual. E esse símbolo é o símbolo da atribuição. Você está atribuindo um valor para uma variável. Então você está atribuindo um valor para uma variável. Então, daqui para frente, se você faz n recebe 562, daqui para frente eu posso referenciar esse valor como n. Isso é uma variável. O que mais vocês precisam saber sobre variáveis? O nome das variáveis, você que dá. O programador que define o nome das variáveis. É interessante que os nomes das variáveis tenham algum significado. Principalmente se você pensar que você pode escrever um programa de 100 mil linhas. Então, quando você tem variáveis que o nome tem algum significado, vai ajudar bastante. Fora isso, existem algumas regras. Variáveis não pode começar com números. Não posso ter uma variável chamada 1A. Ele não aceita. Dá um erro de sintaxe. Variáveis não podem começar com números. Eu posso ter uma variável chamada A1. Mas eu não posso ter uma variável chamada 1A. As variáveis não podem ter espaço.
Eu não posso ter preço da laranja. Ó, dúvida. Ele também não aceita. Por que que ele não aceita? As linguagens de programação, pessoal, elas são limitadas pela questão da implementação. As linguagens de programação são implementadas normalmente tem outra linguagem. O Python é implementado em C. Então, você implementar isso aqui, conseguir distinguir, o que é isso? Preço da laranja com espaço. Conseguir distinguir que isso aqui é uma variável, é um identificador, seria muito difícil para a linguagem. Por quê? Isso aqui são pode ser três variáveis aqui. Né? O computador ele não lê, não vê significado nisso. Para ele é só uma sequência de caracteres. O significado é só para o programador. Se você quiser escrever uma variável desse tamanho e quiser destacar que são três palavras distintas, existe duas abordagens. Uma delas é usar esse símbolozinho aqui, que é o underscore. Vocês conhecem esse símbolo aqui? O underscore. Então, uma abordagem é vocês usarem o underscore. Então, você consegue distinguir ali as palavras. O outro é o início das palavras escrever em maiúsculo. Então, são duas variáveis distintas aqui. Tem o preço da laranja escritas de formas diferentes. O importante é que, se você usa uma variável com underscore, faça todo o teu programa usando o underscore. Se vai diferenciar usando o início das minhas palavras em maiúsculo, faça todo o teu programa dessa forma. Isso ajuda bastante, ainda mais quando você tem muitas variáveis para lembrar. Né? Então, uma outra coisa, variáveis também não pode ter símbolos especiais, tipo A, B recebe 45. Por que não posso ter uma variável chamada A, essa cruzinha B aqui? Por que eu não posso ter uma variável com isso? Por exemplo, eu poderia ter uma variável x que recebe uma expressão que é A mais B, que não faz diferença aqui o espaço. Então, quando você coloca esses símbolos especiais, esse símbolo aqui tem um significado dentro da linguagem. Ele representa a operação aritmética de soma. Você colocar ele aqui no meio das variáveis, vai ficar confuso. Isso é o quê? O nome de uma variável ou isso é parte de uma expressão aritmética? Então, variáveis não pode ter. E uma outra coisa que vai acontecer muito com vocês, pessoal, quando a gente começar a programar, é esse tipo de erro aqui, ó. Name AB is not defined. Eu estou atribuindo o valor de uma variável AB para uma variável x. Porém, a variável AB não existe, né? Em nenhum momento ela teve valor. Então, se eu tivesse dado um valor para B e depois atribuir para x, aí tudo bem. Qual que é o valor de x aqui, pessoal? 10. O valor de x é 10. Mas anteriormente o AB não estava definido. Então, se vocês encontrarem um erro, se tiver lá, is not defined, dê uma olhada, que às vezes é erro até de digitação, né? Escreve uma letra errada, esquece. Lá, você colocou lá números, aí depois você vai lá e coloca número do local, coloca em singular, plural, em diferentes pontos do programa. Então, a operação de atribuição é a operação principal do nosso programa. Tudo que a gente vai fazer é basicamente definir quais atribuições, quando e como serão feitas nos nossos programas. E agora eu posso começar a pegar os elementos. Né? Como é que eu faço para pegar a centena? Centena é n dividido por 100. Né? Então aqui eu tenho a centena. Eu posso pegar a dezena. A dezena é n. Resto da divisão de 100 dividido por 10. Ó, tenho uma dezena.
A unidade é N, podia fazer mais simples, mas vamos seguir o raciocínio de vocês aqui. 100, aí deu 62, 10, vai dar 2. Então, a centena, a dezena e a unidade são os valores 5, 6 e 2. Usando operações matemáticas, pessoal, qual que seria a expressão que eu monto aqui para gerar o inverso agora? Ou seja, 265. O que eu faço para gerar o 265? Eu tenho os três valores separados em variáveis. O que eu faço para gerar 265? Como é que eu faço para gerar o 200? Unidade que multiplica 100. Para gerar o 60, é a dezena mesmo, né? Que multiplica 10. E a minha centena virou que era... Minha unidade virou que era centena, né? Então, é centena vezes 1 ou centena, né? Então, N invertido é o 265. Né? Essa ideia de centena, dezena, unidade, a gente vê na escola, mas é representação do sistema decimal, né? Então, o sistema decimal, ele é um sistema na base 10. Então, quando eu tenho o número 265, eu estou dizendo que é 2 vezes 10 elevado a 2, 6 vezes 10 elevado a 1 e 5 vezes 10 elevado a 0. Né? O número, qualquer base que eu tenho, por exemplo, os números, a gente não falou muito falando sobre isso, né? Por exemplo, se esse número aqui fosse o número... Vamos vir para cá, né? Para separar. Se eu tivesse esse número aqui... Estou dizendo que esse número está na base 2. Que número que é esse na base 10? Aqui é igual a centena, dezena e unidade, né? Então, a centena é 1 vezes ser 100, né? 100 é aqui, 10 elevado a 2. Aqui é 2, vou botar esse símbolo aqui, 2 elevado a 2. Mais 1 que multiplica 2 elevado a 1. E 0 que multiplica 2 elevado a 0. Que é o primeiro lá. O que eu fazer no quadro, acho que é melhor nesse caso. Né? Então, aproveitar aqui só para, como a gente não fez aquela introdução de programação. Então, todo sistema numérico, quando a gente fala que tem a base 10, base 8, base 16, o que a gente está dizendo é isso. Então, esse 1, 0, 1, 1, 0 é 1 que multiplica 2 elevado a 2. Então, aqui eleva a 0, aqui eleva a 1, aqui eleva a 2. Mais 1 que multiplica 2 elevado a 1, mais 0 que multiplica 2 elevado a 0. Então, é 4 mais 2 elevado a 1, 2, mais 2, mais 2. 0 vezes 1 vai dar 0, mais 0. Então, esse número aqui é o número 6. É a mesma história da centena, dezena, unidade. Em todos números, a ideia básica é isso. Porque esse sistema aqui, ele é igual ao nosso sistema, ele é posicional. Os valores têm peso absoluto, são 0 e 1, um peso relativo dependendo da posição que ele aparece. Então, 1. Aqui
ele vale 4. Um aqui vale 2 e um aqui, se eu tivesse um aqui, valeria 1. Aqui tem o peso de 1, aqui tem o peso de 2, aqui tem o peso de 4. Se eu tivesse um outro 1 aqui, teria qual peso? Qual peso que eu teria aqui? Seria 3 elevado a 3. Então, qual o valor dele? 2 elevado a 3, 8. Então, que número que é esse? 8 mais 4, 12. 14, 15, né? Então, com 4 posições, com 4 dígitos, eu posso representar, no caso do base 2 elevado a 4, 16 valores. Né? Mas por que é 15 ali? 16 valores, porque é de 0 a 15. Com 4 bits, eu consigo representar até 16 valores. Conhecer as bases, as potências de 2, fica bem fácil para converter números. Né? De binário para qualquer número. Então, é só uma curiosidade aqui para a gente. Que vai ter o trabalho, vai ter gente que vai pegar o sistema numérico. Se eu quisesse representar o número 254. Como é fácil representar isso? 254 é fácil. Então 250, né? Representar o número 250. Se você chegar a usar pendrive 128, 256, já colocou o pendrive já é de 1 GB. Quem começou a usar MP3, eu lembro que o primeiro MP3 que eu comprei era 128. Depois eu passo para 256, 512, 1 GB. Aí depois só fala 1 GB, 2 GB, 3 GB. Né? Porque são as potências, né? Então 128, 256. 256 é 2 elevado a 8, né? 256 é 2 elevado a 8. 256. Então, ou seja, com 8 bits, tiver todos os 8 bits. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tem 8 bits aqui. Se todos eles tiverem 1, que número que eu tenho aqui? Quando eu tinha todos, tinha 4, todos estavam em 1, eu tinha o valor 15. Aqui, 2 elevado a 8 é 256. Se eu tenho todos os números aqui, é 255. Se eu quiser transformar o número 255 para 250, eu tenho que tirar quanto aqui? 5. Então eu posso tirar esse primeiro aqui, posso ir para 0. O número que eu tenho aqui é 255, agora eu tenho 254. Onde está o 4 aqui? Aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 4. Então, esse aqui é o 250. Vou tirar ele daqui. Então, é a mesma história. Unidade, dezenas, centenas, só que no caso, quando trabalha com 0 e 1s, você vai necessitar de muitos dígitos para representar uma grandeza que você representaria com poucos dígitos se você estivesse trabalhando com o sistema decimal. Lógico, o sistema decimal você tem 10 dígitos. Aqui você tem apenas 2 dígitos. Só para falar, a gente fala que dezenas, centenas, unidade, para ligar um pouco com a nossa disciplina também. Então aqui, pessoal, a gente tem valores. Então os valores básicos que a gente vai trabalhar são números. E outros valores que a gente vai trabalhar depois, mais à frente, são o que a gente chama de strings na computação. Cadeias de caracteres. Então a gente fala tanto strings, né? Então fala string porque eu vou acabar falando. Mas são cadeias de caracteres, sequência de caracteres. Tipo, eu posso ter essa sequência de caracteres, que são números, né?
Só que aqui são sequências de caracteres. Eu não posso vir aqui somar esse cara com 4. Ele não é um número. Então, quando eu coloco entre aspas duplas, eu estou dizendo que aquele valor ali é uma sequência de caracteres. Os caracteres do teclado. Por exemplo, meu nome. Né? Isso é uma sequência de caracteres. Sequência de caracteres é importante porque, mesmo os programas mais simples que a gente faz, a gente já vai estar utilizando sequência de caracteres para dar informação para o usuário. Beleza. Então, aqui é o meu ambiente interativo. Quando que a gente vai utilizar esse ambiente interativo? Para a gente testar alguma função, alguma expressão, a gente pode vir com esse ambiente interativo, utilizar e verificar como que aquela função funciona. Porém, tudo que está escrito aqui, tudo que eu escrevi aqui, foi perdido. Né? Então esse programinha, essa ideia de inverter os valores aqui, foi perdida. Eu fiz aqui, passo a passo, escrevi os códigos, fui fazendo a operação, igual eu estivesse fazendo uma calculadora. Então eu inverti esse número aqui, 562, da mesma forma que eu estivesse fazendo uma calculadora. Fui fazendo passo a passo. Fechei esse programa aqui, perdi isso. Se eu pegar um outro número e quisesse inverter, nesse caso simples aqui, eu teria que novamente executar todos os passos. Isso aqui é interessante, pessoal, por quê? A interface gráfica, quando a gente usa a interface gráfica, a gente faz exatamente isso. A gente vai fazendo passo a passo, clicando e selecionando a opção que você quer. Linguagem de programação dá a possibilidade de você automatizar uma operação. Não algo que você estaria fazendo ali. Você escrevendo, interagindo, em todo momento, você pode automatizar aquilo. Como que a gente automatiza isso? Criando scripts. Então aqui no Idle, pessoal, vai aqui em File, New File, novo arquivo. Vocês estão usando o Windows, fica diferente a tela aqui, mas é a mesma coisa. Salva isso como, sei lá, primeiro, segundo, nome que vocês desejarem aí. Vamos fazer aquele programinha ali de inverter, só que agora vamos fazer ele como um programa mesmo. Um programa que a gente pode executar ele várias vezes, por exemplo. O que a gente fez? Começou com N, naquele exemplo lá, a gente pegou N valendo 562. Dissemos aqui que C era N dividido por 100. Dizemos que a dezena era N, resto de 100 dividido por 10. E a unidade, seguindo o mesmo raciocínio, o resto da divisão por 10. O N invertido era centena, unidade, né, que eu estou invertendo, vezes 100, mais, tá aqui, né? Esse é o perigo, pessoal. Quando vocês fazem Ctrl+C, Ctrl+V, tem que ficar muito atento que a gente acaba esquecendo de trocar alguma parte do programa. Né? Isso pode gerar alguns erros. Mais dezena vezes 10, mais centena. Print N invertido. Salvei. Então esse programa pega o N, faz um monte de operações no N e gera esse meu N invertido aqui. Depois que eu escrevi esse programa, salvei, eu posso rodar esse programa. Então, ele vai imprimir para mim o N invertido, que é o 265. Só que esse programa, do jeito que ele está, pessoal, o meu N está constante ali. É sempre 565. Então, se eu mando rodar novamente,
ele vai sempre imprimir 255. Então, de pouca utilidade, né? Um programa, é interessante que esse programa tenha entrada de dados. Então, um programa que é mais útil é quando a partir do momento que ele tem entrada de dados. A entrada de dados pode ser feita via interface gráfica, via console, via um arquivo de texto, você pode passar, via internet. Alguém que trabalha numa indústria, que tem lá um equipamento, que tem um instrumento lá na área, que mede a vazão, a temperatura, alguma variável da indústria e quer verificar esse valor, essa entrada, esse valor que é medido no instrumento, pode ser entrada no programa. E é entrada de programas. Né? Então, em indústria você tem a sala de controle. Quando eu comecei a trabalhar, muito tempo atrás, não. Comecei a trabalhar com 15 anos, comecei a ser. 1996, eu tinha 15 anos nessa época ainda. Mas lá, a sala de controle era uma parede enorme, cheia de reloginhos analógicos lá. E pegava os valores desses instrumentos da indústria lá. Até o filme de ficção feito na década de 60, década de 50, coloca o futuro assim, tudo analógico. Hoje em dia a sala de controle é basicamente uma sala que tem computadores. O cara, o operador, olha para a tela do computador, na tela do computador, ele vê os valores lá medidos na empresa. Então, existe uma forma dele pegar aquele valor que é medido lá na área dos instrumentos e passar como entrada no computador. Inclusive, o computador pode gerar alarmes, pode gerar mudança de operação baseado nesses valores. Né? Como que eu faço uma entrada de dados? Então, a forma mais simples de fazer uma entrada de dados em Python, que não é uma entrada de instrumento, não é uma entrada de arquivos, não é interface gráfica, a forma mais simples, porque não é a forma de entrada que a gente está preocupado agora, é através de uma operação chamada input. Entre com um número. O número entre 100 e 999. Então, se o cara entrar com qualquer outro número que não é, sei lá, se entrar com 80, esse programa não vai funcionar. Né? Se entrar com 80, não tem uma centena aí. Esse número não tem uma centena. Então, eu vou dizer para ele limitado, ó, entra com o número entre 100 e 999. Vamos? Estão acompanhando aí, pessoal? É legal vocês acompanharem assim. Depois eu vou, na aula de hoje, depois eu vou passar uma lista de exercícios. Na próxima aula vai ser só programação. Vai ser só com vocês mesmos. Vou só ajudando vocês, mas não vai ter conteúdo. É só fazer os exercícios a partir desse exemplo aqui. Vamos testar esse programa agora, pessoal. Vamos rodar. Vou entrar com o número, sei lá, 3, 4, 5. Ele deu um erro aqui, pessoal. Que erro que ele deu aqui? Esse aqui é um erro que no Python 2 não daria esse erro. Mas aqui no Python 3 ele dá esse erro. É importante vocês verem isso. Interfere aqui, né? O que ele está dizendo aqui? Ó? Esse operador aqui, esse operador de divisão, ele não suporta strings e um inteiro.
Ele está dizendo, inclusive, a linha, né? Olha, a linha 2. Né? Então, na linha 2, quando eu tenho essa atribuição C recebe N dividido por 100, ele está dizendo que esse operador não suporta o string inteiro. Esse 100 é o número. Esse número, quando ele não tem parte fracionária, né, 100.3, 100.4, ele representa o número inteiro. Então, esse 100 ali é o número inteiro. E o primeiro é uma string, eu digitei 3, 4, 5, né? Porém, pessoal, no Python, todas as entradas para ele é inicialmente uma string. Então, quando eu digito 3, 4, 5, ele entende como uma sequência de caracteres composta pelo 3, 4 e 5. Então, ele entende que é isso aqui, uma sequência de caracteres. Então, eu preciso explicitamente usar esse int aqui. Ó. Então, int, abre parênteses, fecha parênteses. Então, o que eu digitar nesse input vai ser convertido para um número inteiro. Então, esse int significa converte essa string para um número inteiro. Então, toda vez que vocês precisarem de trabalhar com números inteiro, no caso, você vai usar esse operador de int. Então, agora, qualquer número que eu digitar de 3 aqui, ele consegue converter esse número. Aí ele vai dar a zica, né? A zica, a famosa zica. Então, se eu coloco um número menor, não vamos executar, vamos olhar aqui, pessoal. É importante a gente ler o código para ver. Então, se eu entro com N, um N, sei lá, vamos imaginar o N valendo 60. Quando eu faço N dividido por 100, vai ser 60 dividido por 100. Qual que vai ser o valor de centena? Qual que vai ser o valor de centena, pessoal? Se o número for menor que 100. Vai dar zero, né? Uma divisão inteira. Então aqui vai dar zero. Aqui, se eu pego 60, resto divisão de 60 e 100, vai dar 60. Então aqui eu vou conseguir tirar o 6. Vou imaginar outro número aqui, né? 64. Aqui eu vou conseguir tirar o 6. E na unidade eu vou conseguir tirar o 4. Então eu vou estar multiplicando 4 vezes 100, 400, mais 60, vai dar 460. Vou entrar com 64, por exemplo. Vai dar 460. E a centena vai ser zero mesmo. Então, 64 vai dar 460. Beleza. Então, aqui eu fiz um contrato com o usuário aqui. Estou dizendo, ó, cara, entra com o número entre 100 e 999. Qualquer erro, qualquer coisa que você entrar aqui diferente de 100 e 999, é por tua conta e risco. Você poderia escrever um programa que invertesse um número qualquer. A gente pode escrever um programa que inverta um número qualquer. Porém, observe que você, para inverter um número qualquer, não vai ser apenas essa quantidade fixa de operações. Bem relevante isso, pessoal. Estou colocando aqui. Ó. Essa quantidade de operações que está sendo realizada aqui é específica para um número que tem três dígitos. Né? Um número entre 100 e 999. Qualquer número menor, qualquer número maior, não funciona. Para fazer um programa que se adeque para qualquer valor, o programa tem que ter outros elementos que a gente não está vendo ainda. Então, um programa para converter qualquer número, inverter qualquer número, ele tem que usar uma estrutura que é a estrutura de repetição. Sem a estrutura de repetição, eu não consigo inverter qualquer número aqui. A não ser que eu faça de outras formas, mas aí, pensando, seguindo esta linha de raciocínio aqui,
eu preciso de estrutura de repetição para fazer isso. Ou aqui também, por exemplo, no caso que não esteja dentro dessa faixa de valor, eu poderia ignorar a operação. Só que para ignorar essa operação, eu preciso de uma outra estrutura também. Que estrutura que é essa, pessoal? Vocês viram lá no code.org. Se eu quisesse, por exemplo, se o cara entrou com o valor entre 100 e 999, eu executo a operação. Se o cara digitar qualquer valor, de forma muito qualificada, eu podia responder, olha, você não leu lá, não sabe ler? Então, para fazer isso, que estrutura que eu preciso utilizar? Vocês usaram lá no code.org. É o se. Eu terei que usar um se. Se o n for menor do que 100 ou maior do que 999, imprima para ele, ó, por favor, digitar o número dentro de cada número. Por favor, digitar o número entre 100 e 999. Você teria que reagir dessa maneira. Então, vocês vão observar que nesses primeiros exercícios que eu vou passar para vocês, eles serão limitados a sequências de atribuições e expressões. Então, ele vai estar trabalhando apenas com essa ideia de valores, começando a ter noção de tipos e atribuição. Entrada e saída. Uma entrada simples e uma saída de dados simples também, igual a essa. Então, todos os exercícios vão ser exercícios normalmente de conversões bem simples. Porém, pessoal, façam os exercícios. Principalmente se não venha para a aula, por exemplo, na próxima aula vai ser fazendo esses exercícios. Não venha na aula e olhe, que uma hora ou outra eu vou fazer 1 ou 2 exercícios aqui, e olhe fazendo, porque esses exercícios são muito simples. Quando você olhar ou fazendo, você vai entender. Você não vai ter dificuldade para entender. Porém, quando você começar a programar, você vai ter algumas dificuldades relacionadas, às vezes, ao ambiente do Python. A erro de digitação, você vai estar aprendendo ali como você encontra erros. Se você pular etapas, programação não pode pular etapas. Se você não fazer os exercícios, começar que depois, quando chegar nesse tipo de repetição, querer fazer os exercícios, pode ser muito difícil naquele momento. Então, o importante é que vocês sigam o ritual. Façam essa lista de exercícios que eu vou passar para vocês, que são exercícios mais simples, para depois ir avançando. Então, oi? Então a gente pode, acho que vou dar uma, vou só falar só mais uma coisa aqui sobre o número e vou parar para a gente falar sobre o seminário aí. Então, o único detalhe aqui sobre os números, pessoal, que vocês podem os números em Python, então qualquer número, esses números aqui são números inteiros, né? E números reais é ponto para separar a parte fracionária. Então, 3.14. Isso aqui é importante, pessoal. Então, que está em inglês, né? Então, em inglês a separação é ponto. Por isso que vocês já ouviram falar. Ponto flutuante. Então, se fosse para traduzir em português, seria vírgula flutuante. Então, não é vírgula. Né? Por que é importante isso? Porque se você escrever com vírgula aqui, o programa vai reconhecer. Ele vai executar. Só que 3,14 não é a mesma coisa que 3,14. Então, o seu aluno vai lá, o erro, claro, faz algo desse tipo aqui, 2, não vai dar 6,28. Só que ele vai executar. Né? Então, é um tipo de erro que o aluno pode ter dificuldade de encontrar esse erro. Ele fala, pô, x é igual a 3,14 vezes 2. Aí, quando ele imprime x, dá 3,28. Né? Não dá 6,28. Né? Então, tem uma coisa estranha aí. Então,
Na verdade, 3 vezes 14 a gente vai ver que é um outro tipo de dado, é uma tupla. Então, 3 vezes 14 são com dois números separados, é uma tupla. Então, não é a mesma coisa que 3.14. Só que você pode cair no erro de escrever isso. Então, pessoal, basicamente, sobre Python é isso que eu queria falar com vocês hoje. Vai ser mais importante vocês fazerem os exercícios. Os exercícios, basicamente, serão todos nesse formato. Vai ter uma entrada de dados. Se for um inteiro, você coloca int. Se for a entrada for um valor real, você coloca float. Eu vou passar para vocês o material lá e a lista de exercícios. Basicamente é isso. É uma entrada, uma sequência de atribuições e uma saída. Todos os exercícios basicamente serão isso. Mas é muito importante vocês fazerem. Mesmo que alguma hora pareça que fica chato, mas façam. Vai ficando mais fácil depois para os próximos exercícios. Então é isso, vou falar agora